pelo canal da Tá em Alta, no YouTube, Rede TV, Spotify, Deezer e mais 12 plataformas aí. Exatamente. Hoje nós podemos dizer, né, Celso Tenari, graças a todo esse cross-mídia, todo esse conglomerado de mídia que nós estamos sendo transmitido, que hoje nós somos um dos podcasts de maior alcance de Maringá. Então, abrangência, isso aí. Muito obrigado aí pela participação, por sempre estar com a gente aí. A gente sabe que carvão só vira brasa junto. Então, muito obrigado sempre aí pela força e moral que vocês dão pra gente aí, viu? Muito obrigado. Eu vejo que às vezes nós não merecemos tudo isso, mas Deus é isso aí. Deus tem nos abençoado, graças a Ele, né? Show demais, cara. E vamos, sem mais delongas, apresentar quem tá aqui com a gente, colocando peso nessa bancada. Exatamente, cara. Tem uma história fantástica que vocês vão conhecer aqui. Ele topou o desafio de estar com a gente aqui na bancada aqui da Jovem Pan, para estar conversando. Hoje nós recebemos aqui no podcast Tá em Alta, da Jovem Pan, Aníbal Bianchini, empresário, e também hoje está como pré-candidato a deputado estadual. Entre outras coisas. A gente vai conversar aqui, é um bate-papo. O episódio. Né? Aníbal, seja bem-vindo aqui ao Tá em Alta. Boa noite, Altair Godoy. Boa noite, Celso, toda a audiência aqui da Jovem Pan. É muito bom voltar aqui aos estúdios da Jovem Pan, onde eu pude participar aí das sabatinas quando fui candidato a prefeito de Maringá. E acompanho a Jovem Pan, admiro o trabalho aí do jornalismo que vocês vêm fazendo. Que hoje pode ser um momento de muito aproveitamento, né? A gente fala que tudo que sai da nossa boca tem que ser para edificar e para trazer coisas boas para as pessoas. Então, espero que eu esteja aí à altura do desafio lançado e possa trazer coisas que agreguem na vida de todos os nossos ouvintes. Da hora. Com certeza. Eu queria começar te perguntando o seguinte: você é daqui de Maringá, você nasceu aqui, como é que é? O que aconteceu para você chegar até aqui? Sou pé vermelho aqui, nascido em Maringá. Meu avô veio de Santos, minha avó de Piracicaba, foram pioneiros. Meu avô chegou aqui para ser ajudante do Dr. Luiz Teixeira Mendes, pôde contribuir aí com o projeto de arborização. Agora, em junho, tá com esses ipês roxos maravilhosos. Nossa, e tá maravilhoso mesmo, hein? Pra quem não é maringaense, cara, isso... venha. É o nosso... dentre os nossos pontos turísticos, é uma maravilha andar pela cidade e ver... Cara. Caído no chão, né? As folhinhas ali, as flores ali. Né? E agora também, entrando em julho, passando a florada do ipê roxo, vão começar dos ipês amarelos também. Então, são os meus preferidos, né? A gente teve uma arborização pensada para cada mês ter uma parte florida da cidade. Nossa. E esses são... tem os flamboyants, as tamareiras, buganvilles. Então, cada avenida... Isso, claro... eu até brinco assim, na Maringá histórica, né? A parte que foi planejada. E, infelizmente, a gente não vê esse modelo do projeto do Jorge Macedo, de Cidade e Jardim, sendo replicada nos bairros em expansão. A gente que anda muito aí pela cidade, a gente vê bairros que hoje a gente anda, não parece Maringá. Essa Maringá que a gente está falando, de ruas largas, de arborização. Então, minha família tem essa raiz, né, aqui em Maringá. Pioneiros, né? Meus pais, meus tios também nascidos aqui e criados, né, aqui. E eu comecei, eu sou de 91, estou com 30 anos. Então, nessa jovem trajetória, eu desde os 18 comecei a participar do associativismo. Quem ouve associativismo, eles falam, nossa, associativismo. Associativismo é uma dos DNA, uma coisa que está no DNA de Maringá, que é essa facilidade das pessoas se unirem. Então, a gente vê aqui uma característica de Maringá, a SIM, Associação Comercial, que é referência no Brasil inteiro, CODEM, igreja, sociedade civil, o número e atuação de Rotary Clubs, Lions, maçonaria. Então, tudo isso monta um ecossistema favorável para o poder público se desenvolver, para as empresas se desenvolverem, para ser uma cidade, a melhor cidade para se viver. Né? E eu entrei, então, em 2012 no Copegem, que é o conselho, até estava lá numa reunião dos Jurássicos, que eles estão reunindo, um projeto legal de trazer quem já participou. Aí,
Fica até registrado o convite aqui é um bate-papo e o pessoal do Copegem aí é bem-vindo aqui, a gente qualquer dia trocar uma ideia. O Copegem é o Conselho Permanente do Jovem Empresário de Maringá, é um conselho que já tem mais de 30 anos, né, e é mais velho que eu, salvo engano tá com 32, e de lá então tá cumprindo sua missão, que é formar jovens lideranças, que eu entrei no Copegem, do Copegem, Godoy, eu participei dos meus 18 até os 24, ativamente. Eu sou formado em Direito, né? Estudei tudo aqui em Maringá, minha formação. E aí, em 2012, eu entrei no Copegem e de 2012 a 2016, eu participei de umas 15 instituições. 15. Ativamente, participando das diretorias, fazendo projetos. Então, eu me apaixonei, eu me encontrei nessa questão de servir, de não ficar só no meu trabalho. Eu trabalho no setor moveleiro e também no agronegócio, mas sair do seu meio ali, da sua família, do seu trabalho, do seu estudo, sua área de conforto, e começar a entender e participar da agenda da cidade. Ver as suas diferentes instituições. Aprendi, cada instituição que eu participei, um presidente que estava lá, você pegava um jeito diferente de liderança, de administrar um grupo. Lembrando que terceiro setor, nessas instituições, é muito desafiador, porque são grupos que normalmente são voluntários, e empresários que muitas vezes estão num nível ou de conhecimento ou até de dinheiro muito acima de você. Então, às vezes, você tá ali numa situação de você tá presidindo um grupo, que o cara é voluntário, tem muito mais bagagem e poder de fogo que você, e você tá ali tendo que liderar aquele grupo, trazer projetos, fazer acontecer. Bacana, que desafiador isso. Isso foi uma coisa que, fora a vivência na empresa, do desafio, a empresa que a gente tem é uma pequena empresa. Então, eu... Desde 2008 comecei a trabalhar, então também tem essa bagagem de cuidar, a fábrica, né? Então, desde a produção, venda, marketing, financeiro, né? Eu passei por todos os setores, até é uma empresa familiar que hoje eu toco sozinho, né? E qual que é o setor? Móveis de madeira artesanal. A gente tem desde o plantio das árvores até a parte final, que é fazer cadeiras, mesas, banquetas. Uau! E eu tô vendendo na internet desde 2010. Da hora. Então, isso só isso já dava, uma hora de podcast. Já dava, esse empreendedorismo aí já dava. Não, a gente gosta de explorar esse lado, sabe, viu, Aníbal? Esse lado empreendedor, esse lado ali que você tem aí com excelência. E, poxa, a gente vai explorar um pouco mais desse lado aí. No caso, você começou também muito cedo ali, tocando esses negócios ali. Sim. Hoje está à frente aí de várias organizações, né? Mas hoje também você dá dicas na concorrente, na Band. Eu tive que me ausentar por conta do período eleitoral. Mas foi uma experiência muito gostosa de poder... Eu comecei, fiquei fechou um ano e meio como comentarista sobre empreendedorismo e momento empresarial. Então, lá deu para falar... Desde das empresas hoje que são criadas na internet, né? Vocês citaram aqui uma de Maringá muito legal, que essas plataformas, seja de pedir comida, certo. Cara, possibilita, não sei se pode falar os nomes aqui, pode falar, mas você tem um case, por exemplo, tipo Street Burger aqui em Maringá, você fala de hambúrguer, um hambúrguer muito gostoso, que ele tá atribuído o sucesso deles graças a um aplicativo desse. Street Burger, patrocina nós. Aí, porque é uma coisa que o cara começou, às vezes, na garagem da casa e só foi possível. Eu tava esses dias nessas andanças nossas, conversando com uma mulher que faz artesanato. Eu tava numa loja e aí ela entrou tentando vender o artesanato que ela produziu. Eu falei, escuta, deixa eu perguntar, você vende na rua esse artesanato? Ela, sim. Ela falou, eu fico uma semana produzindo... E a outra andando até vender tudo. Eu falei, cara, você sabe o que é Losset?
tem um marketplace só de artesanatos e tal. Daí ela fala, nem sei mexer com computador. Então eu vejo essa dor grande hoje. E como a tecnologia é um parceiro, né? Porque eu sempre falo para os prefeitos, para os vereadores que eu encontro, fomentem isso. Pega o mercado de bairro, o pequeno artesão, o pequeno comerciante, esse cara vai precisar dessa ajuda. Sim. Porque às vezes, se o cara tem dificuldade... Eu estou vendendo na internet desde 2010. Já estou na 3ª plataforma de e-commerce. Já perdi muito dinheiro, já investi muito dinheiro. E aí você vê essa dificuldade de alguém que não tem dificuldade com o mundo digital, né, que pode ter cursos, estudos, tudo voltados para essa área, conversa com pessoas que empreendem, né, até a jovem empresária do ano, ou mulher empresária do ano que foi escolhida agora, né, vai ser a Vanessa Ferraz, que fez uma revolução no sistema de vendas da FA Maringá por Marketplace. Então você vê assim, quem tem esse conhecimento já sabe o desafio que é vender na internet. E quem tem dificuldade sequer em mexer o básico do computador. Então, o papel de Sebrae, da ação comercial, do poder público em relação ao desenvolvimento econômico é isso. Por quê? Porque hoje você está concorrendo com o mundo inteiro. E o cara que está lá no domingão, por exemplo, comércio tem horário, né? O cara fica limitado a um horário, ele tem que descansar, tem o domingão. Aí no domingo, quanta gente que não compra hoje? O cara está lá assistindo a programação de TV ou tá ali com a família, de repente ele lembra, pô, eu preciso comprar tal coisa. Ele pega aqui o celular, entra ali no Marketplace, Mercado Livre, o que for, na terça-feira já tá na casa dele, em 12 vezes. Aí você precisa, porque qualquer maringaense ou paranaense que tá comprando no Marketplace, que é de São Paulo, que é de Minas, que é do Rio de Janeiro, é dinheiro que tá indo para lá. E é imposto que está indo para lá. Então, tanto o poder público perde, quanto o nosso comércio perde. Se a gente pegasse todo mundo que está fora daí, não é trocar. É igual quando a gente falou de metaverso. Metaverso, o que eu acho mais legal dele é que ele não está vindo para acabar com o mundo físico. Ele está vindo para dar opção, gerar empregos que não concorrem. O cara, por exemplo, nenhum empresário vai fechar a loja física para abrir no metaverso. Ele vai também abrir uma no metaverso e gerar empregos lá dentro. Né? Então, tudo isso é bacana para a gente ter essas estratégias, como eu falei do marketplace. Quanto mais marketplace ou e-commerce, é que o e-commerce, eu que vendo nos dois, é um custo muito alto, né? Sendo que hoje você já tem, faz força de venda. Que bom, quem produz algo é uma fábrica pequena, grande. Que bom seria que você tivesse alguém que vendesse tudo que você produz, você só precisa se preocupar em produzir e entregar. Então, hoje, em vez de você ter que ter tudo dentro da sua empresa, você começa a ter fragmentado. Né? Até a secretária, rapaz, já tem outsourcing, né, que é a terceirização. Sim. Eu vi esses dias lá uma empresa de São Paulo me ofereceu o serviço até de secretaria. Eles te dão um número, a secretária, a pessoa liga... A cara lá de São Paulo atende, já tem aquele follow me lá, o siga-me, né? Sim. Que daí ele já transfere a ligação pro seu celular, você pode estar na sua empresa, na praia, na sua casa, você recebe a ligação do cliente que quer falar com você, ou ele já transfere pro vendedor ou pro setor certo. Quer dizer, tudo isso é uma forma hoje de você trabalhar leve, né? Da hora, né, Antes você tinha que ter tudo isso dentro da sua empresa. Para começar. Pagando GPS, pagando FGTS, com todos os 13º e tudo mais. Aí você fala, então você é a favor de acabar com os empregos? Não, pelo contrário. A gente precisa entender que a tecnologia, no primeiro momento, ela cria esse efeito de acabar com alguns tipos de emprego. Só que quando você tem um negócio lucrativo, você cresce... E aí você gera mais empregos. Você vai abrir mais unidades. Você vai contratar mais gente em outros setores. Então, já aproveitando aqui, não quero fazer um monólogo, quero que vocês me interrompem aqui qualquer coisa. Daqui a pouco manda ver. A gente está curioso em relação a algumas coisas, mas pode tocar o barco aí. Mas eu digo assim, a importância também, não só de dar esse suporte, essa consultoria na parte de entrar na internet... Né? Com tudo que está vindo aí de metaverso, de DeFi e tal.
a parte de capacitar o pessoal. Eu estava estudando muito o governo do Paraná, porque quem mora em Maringá é duplamente beneficiado. Maringá é uma cidade fora da curva e o Paraná é um estado fora da curva. Né? Então, assim, quem mora em Maringá vive uma realidade diferente dos outros paranaenses. É o metaverso do Brasil. É o metaverso do Brasil. A gente tem aqui, né, educação básica e saúde, tudo em níveis de excelência comparado com outros municípios. Mas a gente tem muitos recursos do governo federal e até estadual que são para educação continuada. Okay. E aí você não vê esses projetos chegando na ponta. A gente precisa realmente fomentar esse tipo de projeto, tanto para o cara que vai lá na agência do trabalhador que ele está desempregado, e aí você tem lá, por exemplo, Maringá, o setor de tecnologia, que é hoje um dos que está mais pujantes, assim, crescendo. Tem uma vaga lá aberta que já está indo para 3 anos, não consegue preencher. E tem o cara que também está 3 anos desempregado. Então, se você pegasse esse cara, iniciasse um processo de inclusão digital, de capacitação, para ele poder assumir uma dessas vagas também, porque senão você acaba tendo que trazer gente de fora. Traz gente de São Paulo, traz gente de não sei o quê, que nada contra. Mas vendo como estratégia municipalista de recursos, né, tanto de impostos e desenvolvimento local, não é interessante. Melhor que alimentar o comércio local. Né? Não, falar para você, a gente estava falando de empreendedorismo, né? Eu lembrei aqui do Nelson Aparecido veio aqui, cumprimentar a gente aqui, que ele também é desse pedaço aí de empreendedorismo aí, Fora da casinha. Um assunto, eu sou apaixonado por esse assunto, assim, esse assunto de empreendedorismo, né, e tudo mais. Eu vi que nesse pedaço aí de internet, empreendedorismo, você domina. Assim, qual que você acha que é o erro, o principal erro que comete o pessoal na hora de empreender, na hora de abrir um negócio, Aníbal? Olha, não vamos nem tratar como um erro. Vamos falar que é uma situação, uma característica hoje da maioria dos empreendedores do Brasil. A gente, quando estuda sobre empreendedorismo, você tem os tipos de empreendedor. E a maioria nossa é o que a gente chama de empreendedor por necessidade. O que é o empreendedor por necessidade? Hoje vamos falar então do que acontece com a juventude hoje, que está sendo uma bênção, digamos assim. Esse é o movimento das startups. A metodologia da startup ela é incrível. Por quê? Você vai pegar uma dor da comunidade e aí você tá, então, para começar, quem vai fazer esse tipo de análise já é uma pessoa, normalmente tá tendo estudo, tá tendo acesso a informações. Não é estudo, tipo, só escola, faculdades. Hoje até a gente fala que o próprio YouTube é a faculdade do futuro, né? Tem muita porcaria, mas tem muita coisa boa. Você tem que aprender a procurar. E aí, o cara, ele estuda... Normalmente, os startupeiros, assim, eles estudam gestão, modelo de negócio, o próprio modelo do Canva Business que eles usam para gerar um negócio. Você vai ter já, assim, uma ideia bem formatada antes de abrir qualquer coisa. É mais ou menos tipo uma fórmula de lançamento lá do Érico Rocha. Você vai primeiro criar um funil de vendas, tentar identificar uma dor e achar uma solução para ela. E aí que você começa, então, a empresa para resolver. E como que era antigamente, da geração do meu pai para trás? Era tipo por vocação ou vontade. Era tipo assim, eu gosto de mexer com carro, então vou ser mecânico, vou abrir uma mecânica. O cara não pensava assim em fazer um estudo, em qual área que ele se profissionalizar. Eu vou fabricar móveis de madeira, então eu vou lá, aí vou estudar, os que vão mais longe estuda, se aprofunda em linha de montagem, se vai ser um Fordismo, um Toyotismo, né, um Lean Manufacturing e tal, para ter aquilo. Aí o que acontece nesse modelo antigo? Você tem que pôr o dinheiro na frente. Você contrata o povo primeiro, porque como que você vai abrir uma fábrica sem já ter uma estrutura mínima? E aí tudo era muito caro. Você tinha que ir na caixa, fazer às vezes um financiamento para poder começar um negócio. Aí você já tinha que ter um capital de giro, porque se em 3 meses, 4 meses aquilo não ingressasse, você já ia quebrar. Já falia. Né? E hoje não. Hoje essas empresas, como eu comentei como que chama essa de comida? Sim, chefe. Sim, chefe.
Hoje o cara começa com a ideia primeiro. Se ele tiver já o domínio até de programação, ele já tem assim, o custo é o tempo dele, é a inteligência dele, e aquilo começa a dar certo, aí o dinheiro começa a vir. Então, o empreendedor por necessidade é aquele que tinha uma necessidade de empreender, de trazer dinheiro para casa dele. Sim. Então, ele começou vendendo pipoca, ou ele começou... Meus bisavós aí, que vieram de Portugal, de Itália, de Líbano, de todo quanto é lugar, chegaram aqui no Brasil, cada um começa. Um vai ser chapa, o outro vai ser isso, o outro vai ser aquilo, até ter um dinheiro para começar uma mercearia. Aí vamos falar, por exemplo, no caso do meu bisavô em Santos. Foi chapa, fez um dinheirinho e montou uma mercearia. Quando ele montou a mercearia dele, ele tinha preparo para ser empresário, empreendedor? Eu diria que não. Não, ele não estudou para isso, não se formou para isso, entendeu? Ele não é o cara hoje da startup que está lá estudando para montar um negócio dele. É tipo assim, vou montar uma mercearia, eu acho que eu dou conta. E dá conta, o cara consegue. E quantos empresários hoje que já estão aí há 30 anos no mercado, com negócios de sucesso, porque assim, no mundo do empreendedorismo, não tem a fórmula mágica do sucesso. Não. Então você tem assim, a questão de... Existem princípios, né? Ferramentas. Tudo que a gente estuda, desde a oratória, de gestão de pessoas, de gestão financeira, tudo isso, que até deixando aqui a Endeavor, quem não conhece, Endeavor, depois se quiserem compartilhar, ela tem cursos, ela é um dos maiores institutos de liderança empresarial do mundo. Ela, o Sebrae, mas eu, por exemplo, eu já fiz cursos gratuitos da Endeavor de vendas, né, e tudo mais, que dava pau em curso que eu fiz pago caríssimo. Olha aí. Entendeu? Então, e esse que é outro problema. Às vezes a gente não valoriza o que é gratuito, né? Exatamente. Não valoriza. No próprio Instituto Bianchini, que eu montei em 2017, a gente oferece... hoje a gente tem até uma plataforma EAD, com um monte de curso gratuito legal, sobre a Constituição Federal, sobre empreendedorismo, educação financeira, direito do consumidor, meio ambiente. Instituto Bianchini? Instituto Bianchini. Qual que é o site? institutobianchini.com.br. Você tem... pode acessar, ou põe Instituto Bianchini no Google, já aparece já em primeiro local. Que da hora. E aí a gente é focado, né, no Instituto Bianchini para os jovens. O jovem, hoje a gente tem o presencial, que a gente vai lá nas turmas de jovem aprendiz, vai nas escolas para falar com os jovens. A gente põe eles para debater sobre esses temas que eu comentei. Legal. E tem o EAD, que também... Eu falo assim, o conteúdo hoje tá tudo na internet, né? A gente gosta do presencial porque é uma oportunidade de mostrar, de acender aquela chama no jovem de como aquele conteúdo vai fazer falta na vida adulta e profissional dele. Hoje eu vou falar pra você está falando aí, a gente tem muito conteúdo, né, cara? Só que assim... Hoje o pessoal sofre por ter muito conteúdo. É difícil filtrar. O pessoal não sabe o que é bom, né? Tipo assim... A habilidade é diferente, né? Antigamente a habilidade era ir na biblioteca e encontrar o livro correto. Ô Celso, o meu avô, eu lembro, né? Eu sou caçula dos netos. Meu avô faleceu em 2007. Ele assinava quase todos os jornais. E todo dia... ele acordava e lia todos os jornais antes de sair de casa. Olha aí. Cara, isso achava... Lógico, não lia inteiros também, as partes que interessavam ele. Leitura dinâmica. E isso eu achava legal, porque a gente fala às vezes assim, nada vem do além. Né? E aí essa dificuldade hoje. Hoje tem até aplicativo para tentar filtrar as notícias, só que a gente tem esse desafio da censura. Censura que eu falo até assim, do que chega para você. É verdade. Por exemplo, eu vou baixar um aplicativo para escolher a notícia que eu vou ler. Eu confio nesse aplicativo? Será que ele não vai ser seletivo e eu não vou nem estar sabendo? Né? É igual o próprio WhatsApp mesmo. Hoje eu mandei aqui divulgando que eu estaria aqui no Tá em Alta para lista de transmissão, para grupos. E aí eu converso, às vezes tem amigos que eu pego, cara, você recebeu ali que eu compartilhei? Eu olho o celular do cara, ele não recebeu, mas pra mim tá que foi enviado. Eita. Então você começa a ver coisa que, assim... grave.
É grave. Isso aí é grave. O seu poder de comunicação, você tem lá 8 mil pessoas seguindo você, 1 milhão de pessoas seguindo. Você posta uma coisa hoje na rede social, você não atinge lá nem 1% direito. 1%. Cara, se você não é bloqueado, se você não ainda sofre um cancelamento, que daí... Não, e outra, eu acho que é interessante a gente trocar uma ideia sobre esse momento que tá passando, né? Eu no jornalismo, eu estudei bastante sobre gatekeeping, alguma coisa assim, gatekeeper. Que é o quê? Que é uma... Tipo um firewall. Existe uma edição jornalística para ver o que chega para você. Querendo ou não, a gente tá no momento onde existe, que nem você falou, existe um filtro do que chega para nós. E ainda eu vi uma matéria aterrorizante já uns 3 anos atrás, que era dos engenheiros do ódio. Que eles ainda criam métricas na rede social para só disseminar aqueles temas mais, né, digamos assim, chocantes, tragédia. Por exemplo, se você pôr que a igreja tal plantou tantas árvores no domingo, aparece lá para 0,5% dos seus seguidores. Mas se você colocar que pegou fogo ali num lugar e morreu 3 pessoas, aí vai aparecer para 1 milhão. Olha aí. Eu nunca entendi essa lógica, até mesmo nos stories, porque nos stories, tecnicamente, só para os nossos amigos, né? E todo mundo deveria ter acesso àquele conteúdo. Quando você posta algo instigante, né? Por exemplo, Walter aqui, nosso solteiro da bancada, posta alguma coisa num restaurante. No metaverso. Se você posta alguma coisa que chama um pouquinho demais, um pouco da atenção, que é um pouquinho mais instigante, dobra o número de pessoas que visualizam seus stories, né? E quem decide isso? O que é o que não é instigante? Aí é que tá. É o gatekeeper. É um conceito que a gente estudou bastante no jornalismo que edita, né? Eu que sou da área do direito, é até algo que é difícil, porque tem os grupos econômicos, né? É muito dinheiro envolvido. E hoje a gente sabe que o ouro hoje não é petróleo, não é ouro, é informação. Informação é o ouro da nossa geração. E aí, você, por exemplo, a partir do momento que eu entrei na sua página, ou no podcast Tá em Alta, e cliquei seguir, eu deveria ter acesso a sempre qualquer coisa que aquela página posta. É um absurdo eles poderem tolir e escolher quem vai ver de quem já escolheu seguir você. É verdade. Não faz sentido? Quem que vai parar os caras, né? E quem que... Não, lembre no caso do julgamento do Facebook, na campanha do Trump, ele sendo julgado por uma corte onde 90% era cliente dele. Cliente, não só cliente que tenha uma página, ativos, cliente que teve suas campanhas com posicionamentos e contando com tecnologia, informação. Então você fica assim, hoje, né, o próprio legislativo, os políticos e todo mundo que poderia trazer uma solução nessa causa é refém da própria ferramenta. Cara, eu ia falar pra você, hoje isso é um dilema, hein, pra se resolver, né? Porque a gente pode esbarrar ali liberdade de expressão, né? A própria LGPD, né? Essa nova Lei Geral de Proteção de Dados, beleza, trouxe muita coisa legal, porque, poxa, cara, ninguém aguenta mais ficar... Todo mundo passa seu dado, você vai num evento, tem que fazer um cadastro ali, de repente no dia seguinte já tá recebendo um monte de spam, de mensagens. Então, essa proteção dos dados é muito importante. Isso não tem o que discutir. Mas você criar ferramentas onde também você vai ser censurado, controlado, não vai poder se expor, né? A gente já tem o seu gatekeeper que você falou ali, o seu firewall ali de informação do próprio politicamente correto. Né? Hoje a gente já está vivendo uma comunidade onde, se você não souber se expressar da forma correta, você vai estar fazendo alguma apropriação cultural imprópria, ou você vai estar ofendendo algum grupo ou etnia. Então você acaba quase tendo que fazer um curso, né? Eu acho que quem é mais chucro, quem teve uma criação mais chucra, sofre muito com isso, porque muitas vezes assim, não é uma maldade, é o jeito que a pessoa aprendeu, o jeito que ela foi educada. Não estamos falando que é certo e que é errado, é um fato.
E aí, de repente, esse cara tá numa situação, né? Eu mesmo, quando fui candidato a prefeito, participei de muitas sabatinas aqui em Maringá, a gente já vem até com medo nessa ponta. Cara, eu vou falar pra Porque você. hoje uma fala sua que você se expressou mal, você não pode se dar esse luxo de se expressar mal. Não, Porque tudo bem, quem quer ser político tem que se expressar bem. É uma exigência, digamos, Do ofício. do ofício. Porque assim, o cara que veio aqui, que topou vir aqui e falar assim, que eu não me expresso bem. Então, desculpa, não expressa bem, não dá, porque você vai estar querendo representar pessoas, dar sua opinião constantemente. E sem se né? impor, né? O político tem que se impor. Como é que você chega lá pra defender uma ideia e fala, Aí, cara, não dá pra dar essa desculpa, né? Vou mandar um e-mail aí pra vocês. E, cara, esse pedaço de censura, né, cara? Eu tava vendo, fizeram uma pesquisa no Vale do Silício, nessas Big Techs, e cerca de 95% da questão ideológica deles é mais indo pra esquerda, né? Então, eles têm um posicionamento ideológico mais à esquerda. No Vale do Silício? Nos funcionários dos Big Techs. Depois dá para trazer essa informação mais precisa. Esse é um dado, hein? E aí... Dá uma discussão. Tem a informação mais precisa depois. Que é um bate-papo, mas depois eu posso trazer a informação mais precisa. Tranquilo. Mas assim, eu tô trazendo isso porque, querendo ou não, né, eu já fui penalizado. Teve uma época que eu tinha um alcance muito maior do que eu tenho hoje em relação ao Instagram, mas aí eu comecei a colocar informações científicas, né, artigos científicos de determinados medicamentos, né, e aí eu fui penalizado pelo Instagram por conta disso, mas veja, eu estava simplesmente informando, né, e eu tenho registro de jornalista, eu estava informando sobre determinado tipo de medicamento. Aqui na PAN também recebemos um strike por conta de você estar informando. Não vou falar o nome para também não vir outro strike. Mas assim, existe, que nem você falou, um politicamente correto em relação a isso, né? Existe ali uma espécie de punição bem severa em relação a determinados temas, né? Godoy, não só assim questão ideológica, mas tem uma outra questão, que é a questão financeira. Uma das coisas que eu sigo na parte empresarial, que sempre dá certo, é aquela questão do follow the money, né? Siga a trilha do dinheiro. Então, quando você quer fazer um projeto, você tem que antes ver quem que são as instituições que poderiam ser parceiras, financiadoras do seu projeto. E hoje, eu que atuo muito no terceiro setor, nessa parte de empresas sociais, no empreendedorismo social, você vê que os dinheiros, e é muito dinheiro disponível a fundo perdido para grandes projetos, tem um viés por trás. Então, por exemplo, se você fizer um curso voltado a oferecer aulas de educação financeira para a comunidade, você não consegue pegar uma linha de crédito ou um financiamento a fundo perdido. Se você montar o mesmo curso, só que falar, por exemplo, que é só para um nicho específico, só para mulheres, só para qualquer classe, qualquer nicho que seja, e nichar isso, você consegue. Porque aí você vai achar algum patrocinador, alguma ONG, alguma empresa que está com essa bandeira forte e procurando projetos dentro da linha. Entendeu? Então é uma coisa que daí isso tensiona o mercado, né? A gente fala às vezes da própria questão da diversidade. A diversidade, ela é uma riqueza desde sempre. Por exemplo, quando você precisa criar um novo projeto, uma campanha de marketing, quanto mais diverso for o público que você ouvir, maior suas chances de êxito, porque mais gente vai se sentir representada. Quando você tem uma equipe de marketing e todo mundo pensa igual, todo mundo digamos assim, mesmo poder aquisitivo, branco, de olho claro e loiro. Essa é a sua equipe. Você põe 6 pessoas iguais. Você vai ter opiniões parecidas. Então, a diversidade nesse ponto sempre foi uma riqueza. Quando você monta um Rotary, que você vai pegar diversos profissionais, cada um de uma área, é uma diversidade. Então, tudo isso, assim, o conceito em base
é uma experiência. Não tem como falar que isso não é bom. Até na própria política. Muitas das políticas públicas, elas não são melhores porque elas são criadas por pessoas que não têm uma proximidade com quem vai usar aquele serviço. Vamos falar de transporte público. A gente põe aqui numa sala 3 pessoas que nunca andaram de ônibus para discutir o transporte público. E bola, a melhor solução do mundo não sai, cara. Não sai, não tem Você vai precisar ter um engenheiro que estudou, especializado em transporte público, o cara do CREA, vai ter que ter equipe técnica, mas tem que ter os usuários, o motorista do ônibus, que é aquele cara que vai falar, é o seguinte, já que vocês estão fazendo esse projeto, eu que estou dirigindo o ônibus todo dia há 30 anos, gostaria de sugerir isso. E essas pessoas não são ouvidas. Não são ouvidas. Na hora que você vai criar uma política pública para melhorar a educação, cadê aquele professor que está ali todo dia com aquela turma de 30 alunos recebendo um salário totalmente defasado, sem correção, sem as inflações? Então, quando a gente fala em política pública, né, a parte de diversidade é muito importante. E para tudo, nos nossos negócios, você vai fazer uma campanha. Eu até vendo o filme do Steve Jobs. Cara, quanta coisa esse cara não errou? Uma campanha de marketing que de repente sai alguma coisa que ofenda um determinado público. Às vezes o cara não se tocou para ele. Às vezes é aquela coisa que a gente comenta assim. No próprio Dale Carnegie, quando eu fiz, né? O Dale Carnegie, quem não sabe, é um curso maravilhoso voltado para liderança. Excelente, né? Lidar com pessoas e tal. E aí eu lembro que eu tinha esse dilema em relação a um dos princípios até do começo, que é sobre a crítica, né? Lá eles defendem que não existe crítica construtiva. Porque sempre que você critica alguém, aquela pessoa, por mais que ela aprenda e evolua, também ela leva uma mágoa de quem a criticou. E quando a gente critica alguém, a gente tem que sempre refletir antes assim. Se você tivesse exatamente as mesmas história e condições daquela pessoa até aquele momento, será que você teria feito diferente? Teria feito parecido. Porque uma coisa é você com a sua espiritualidade, a sua bagagem, o que você aprendeu com seus pais, o que você aprendeu na sua vida, tá julgando e criticando um caso. A outra coisa é aquela pessoa que às vezes não teve toda essa evolução e teve que tomar uma decisão naquele momento. Então, assim, tudo isso, estamos filosofando já. Não, interessante, cara. Eu falo pra vocês, isso foi genial, porque a questão da crítica construtiva e essa questão da empatia também, né, cara? Da empatia. De você... Pô, a pessoa tem uma história, ela tem uma educação, né? Uma cultura que ela teve. Dentro daquela situação ali, ela agiu daquela forma. Por que ela agiu? Por isso que na política, sim, vai ser muito difícil vocês verem eu criticando alguém. Até, às vezes... Eu sou até cobrado isso. Aníbal, você não vai dar sua posição sobre aquilo, que eu cobro até da minha equipe, pessoal que me ajuda com marketing, eu falo, a gente pode criticar dizendo o que nós faríamos no lugar daquela pessoa, não o que ela fez. Porque o que ela fez já foi feito. Hoje tem muito paraquedista que só fica ali, assim... criticando o que os outros fizeram e deram errado. Mas não dão a cara a tapa. Ou não fazem nada também. Porque só erra quem faz, não é? Exato. Só erra quem faz. Quem tá ali, quem vem aqui no podcast, se expressa mal, mas o cara saiu de casa à noite, foi lá, falou, fez. Então a gente Errar é preciso. Quando as pessoas entendem isso... É o que nos torna humanos. Exato. E é o que faz dar certo, né? Se você não erra, né? Agora a gente vai andar... Você vai andar de patins lá, tudo mais. Você vai aprender a fazer... isso. Se você não cai, você não rende. Pega o cara que caiu, aprendendo da mesma forma que você estava aprendendo. Aprendeu muito mais. Né? As quedas, elas são parte da nossa evolução, né? O meu pai sempre fala pra mim que o homem de sucesso é o que acerta mais que erra, né? Não quer dizer que você não vai errar, mas também você não pode... Errar rápido. Errar mais do que... Errar rápido que o acerto vem. E o luto, né? A gente, quando fala assim, luto, as pessoas só lembram da morte, mas quem estuda um pouco sobre o
processo, né, do luto, que digamos, luto uma perda. A perda é uma derrota, é um erro. Então, quando a gente... Se você, é até uma dica para quem está nos ouvindo, estudar sobre o processo de cura, digamos, do luto, né? Porque é com ele que a gente aprende. Né? Aprende a recomeçar a vida, recomeçar um negócio. Então, você entender, primeiro passar... que nem até ouvi uma vez de um amigo meu, falou, primeiro vem o luto, depois a luta, né? Então, você entender o que aconteceu, respeitar aquele momento, agradecer, né, por ter tido essa experiência, e aí reagir. Porque o que você não pode é ficar repetindo o mesmo erro. Então, o processo de luto, quando a pessoa ela não entende ele, um processo de perda, ela tende a repetir sempre aquele erro até ela aprender, ou até sempre. Às vezes a pessoa não tem essa... não chega ao final disso. Sim, o Dale Carnegie, que foi citado, inclusive, todo esse princípio, pra galera que tá assistindo, é porque às vezes o pessoal conhece mais o nome das obras do que o autor, né? É o cara do Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Exatamente. Né? E esse princípio de você não criticar vem dos exemplos de Lincoln, presidente dos Estados Unidos, né? Por muitos anos, Lincoln foi o cara da crítica, o cara que caía em cima de todo mundo. E se você errasse, ele ia lá e acusar até o erro e falar, eu faria melhor, né? Até que depois de várias situações que Lincoln passou, ele adquiriu esse princípio que é uma marca registrada, né? Por exemplo, cita-se um exemplo de que um general estava lá na guerra e era muito fácil capturar o inimigo e matar, né? Então Lincoln mandou uma mensagem através de um mensageiro lá e falou pro general atacar. Falou, ataca que tá ganho. Pode atacar, o exército dos Estados Unidos vai ganhar. Tá fechado. E o general não atacou. Não atacou, escreveu de volta para Lincoln com 1 milhão de desculpinhas ali, né? E não atacou, voltou para casa. Lincoln ficou furioso na época, né? Ficou, mas meu Deus, tava ganho, né? Escreveu aquela carta, tudo mais, né? Criticando, arrebentando esse general. Essa carta foi achada depois da morte de Lincoln nas gavetas dele. Ele nunca enviou. Ele só escreveu. Sabe quando tá com raiva, você escreve a mensagem de volta? Xingando a pessoa e você não envia, você apaga. Foi essa atitude de Lincoln. A carta que ele enviou de fato foi justamente o contrário. Ele falou justamente aqui o que o Hannibal nos falou, né? De que se ele estivesse lá, na posição que o general estava, no contexto que ele estava, talvez ele também não tivesse atacado. Isso que você falou, Celso, me lembrou também a questão até da raiva, da inveja ou ódio, qualquer coisa negativa. Às vezes a gente tem uma necessidade de demonstrar aquilo, né? E fala que isso é como você tomar um veneno esperando que o outro morra, né? E tem também uma passagem que eu lembrei do livro agora que você comentou, que fala de um cara que tudo que ele via na cidade, ele tinha essa necessidade de criticar. E ele escrevia cartas pesadas e pedia para a esposa enviar, né? Pôr no correio da época, né? Falando aí de anos que às vezes são lá por 1800 e pouco. Mas e a esposa guardava as cartas. E o cara se sentia bem. Olha como o ser humano é louco. Ele se sentia bem, porque ele sentia que ele estava com é como se fosse um dever cumprido. Dever cumprido de ter feito aquela crítica. Mas aí a gente então precisa de pessoas de ação, pessoas de resultado. Porque quem hoje está esperando uma consulta, quem hoje está esperando uma vaga na creche perto da casa, tem pressa. E aí a gente pega hoje esse jogo de marketing, esse jogo de mídia, de seguidores, o cara que só está preocupado em sair de 10 mil seguidores e ir para 100 mil, e aí ele está usando a dor da pessoa para se autopromover. Mas o que está sendo feito na prática? Qual que é o efetivo? Então, a gente tem que ter isso. Eu acho que quem quer entrar na vida pública precisa lembrar que o compromisso é com resultado. São 4 anos. Eu, quando eu estudei em São Paulo, no Renova Brasil, tal como uma escola de democracia na época, que nem eu falo, enquanto for coisa partidária e tal, mas eu tive uma formação muito legal lá. A gente estudou gestão pública. E gestão pública é isso. A gente teve, por exemplo, que desenhar. Foi até uma das coisas que me fez desistir de sair para vereador e sair para prefeito, porque a gente teve que desenhar os 4 anos de mandato.
Se eu hoje for contratar o Celso para ser CEO lá, o diretor-presidente da minha empresa, ele vai ter que me convencer de o que ele vai me entregar de resultado. Então, quem quer ir para o poder público, quem pensa, cara, pensa nos 4 anos. Esquece reeleição, que é um dos venenos do nosso sistema. Por que eu falo veneno? Porque a pessoa, depois que entra, ela entrou às vezes com um projeto genuíno de servir e de repente aquilo se tornou um projeto de poder. Tanto que você analisar historicamente, raramente um segundo mandato é melhor que o primeiro. Porque as alianças que a pessoa acaba tendo que fazer para se manter no poder e afundam ela. Então pense em 4 anos, seja legislativo, executivo, o cargo que você se propôs. O que de fato você consegue entregar. Não seja o cara que daqui 4 anos vai falar: mas 4 anos é pouco tempo. Lógico, a gente sabe que hoje um projeto de melhoria de saneamento básico é 15 anos. Do início até o fim, se tudo der certo. Mas comece. Outra coisa, aprenda o que já foi iniciado. A gente está vendo esse governo Bolsonaro, qual que foi uma das frases do próprio presidente da República? Eu vou finalizar o que foi começado. Quanto elefante branco tem espalhado pelo Brasil de obras iniciadas que não acabam, porque vai ser mérito do partido tal, do grupo tal, do prefeito tal, do governador tal, que iniciou lá atrás. Então, poxa, isso aí é um respeito com o dinheiro do contribuinte, é um respeito com o cidadão de bem que trabalha, acorda cedo todo dia, paga seus impostos em dia, e vai lá ver agora uma tragédia aí que aconteceu no próprio HU. Cara, conheço gestores ali do HU, né, que fazem um trabalho árduo, tudo. O que aconteceu com o HU? Aquele deslizamento que teve agora de uma obra. Sim. Pô, só passar lá, você olha tanto prédio inacabado, fala, faz um mutirão, traz um recurso, mas traz um recurso sério, não igual a gente fica vendo. Toda hora olha o jornal, é aditivo disso, aditivo. Agora como é a duplicação lá de Guaraçu, só terraplanou e já vem aditivo. Focado. Interessante. Não, interessante você estar falando, né? Tem que ser focado em resultado, né? Sabe uma coisa que é comum na Europa? Sim. Eles fazem seguro de obra. O que é um seguro de obra? Se a obra foi licitada para ser concluída com 300 mil reais, com 6 milhões, não importa o valor. Se aquele foi o orçamento, foi licitado, tem um valor já incluso naquela obra, que se o poder público não conseguir terminar dentro daquele valor, a seguradora vai ter que cobrir. Não vai vir mais gás do poder público. Só que aí se acaba com muita coisa que acontece, né? Muita coisa. Pois é. Não, eu vou falar pra você. Muita gente fica sem... Imagina, por exemplo, você vai lá fazer uma duplicação. Se ela foi cotada em 300 milhões para ser feita, é 300 milhões e acabou. Tem que concluir aquilo com 300 milhões. Aí você vê a obra não tá nem na metade, já tá vindo aditivo para uma obra. A gente... Isso é complicado. Fica triste, né? Nesse momento, assim, nesse cenário, vamos por setor, né? O que você faria dentro desse cenário para resolver? Hoje, o que tá pegando bastante é essa questão da gasolina, né? A gente começou, né, até um farol, uma luzinha no fim do túnel aqui no Paraná. Começamos a ter redução. Cara, eu vi um estudo que se não fosse o governo ter retirado tanto imposto federal, agora essa luta pela paralisação do CMS em 17%, a gente já estaria com preços ali chegando perto de R$20. Olha aí. Então, assim, é isso que eu falo, que a gente não vê a luta que está sendo feita por trás, porque é um absurdo o que está acontecendo. A gente é um país autossuficiente, produção de petróleo. Até lembrar, produção não é igual refinamento. Isso é uma coisa que sempre explica. O pessoal fala, o Brasil produz. Lógico, o Brasil produz para toda a sua demanda e ainda sobra para exportar. Mas refinar não é igual extrair. E aí, isso também não justifica o preço que está hoje. Sim. Realmente é uma um absurdo. Coisa que você está colocando aí interessante, porque assim, todo mundo desce a lenha, tá descendo... Todo mundo não, alguns setores tá descendo a lenha no Bolsonaro, falando que não fez nada em relação a isso. Você está tocando num assunto interessante.
Quanto estaria se não tivesse realmente sido feito nada? Né? Exatamente. Então, quanto estaria? Quanto estaria? Isso é uma coisa que... Voltamos no que a gente começou a falar. Sim. Falta de informações claras. As pessoas manipulam as informações, brincam com as informações e a gente está sem tempo. Então, o nosso corre hoje para conseguir pagar as contas de casa faz com que a gente acabe, às vezes, absorvendo aquela informação que veio do grupo de WhatsApp, A, B, aquelas correntes. Cara, a gente que está ali nos bastidores da política, tem grupos que se organizam como militância. É tipo assim, gente, a pauta dessa semana é usar essa hashtag e espalhar essa notícia. Aí toda aquela militância partidária fazendo aquilo a nível nacional. Então hoje, questionar a informação que você recebe é essencial. Porque se você não fizer isso, você vai acabar sendo manipulado, né? Então, hoje, soluções para essa parte de combustível são complicadas, porque teria que ter uma grande mudança, principalmente no sistema como é precificado. Porque esse negócio de pauta, eles terem poder para fazer uma reunião e justificar que o dólar tá assim, que o barril tá não sei o quê, que com o preço de commodity, porque a Ucrânia e não sei o quê, aí joga o valor lá para cima, eles não poderiam ter esse poder. Põe o Sebrae para ensinar eles a precificar. Precificar é custo, a sua margem operacional de lucro, e acabou, poxa. Por que tem? Porque imagina que legal, Alder, se vocês pudessem assim, definir, pegar um produto que todo mundo do país tem que usar para ir trabalhar, porque o transporte público ainda é... Por exemplo, você já viu um europeu ou um americano reclamar que ele não tem carro? Não reclama, porque o transporte público funciona. Metrô, o ônibus é super rápido, barato, prático. Então a gente, infelizmente, não tem isso aqui. Maringá tem um sistema de metrô pronto, que faz o norte-sul, a guia rebaixada já ali da ferrovia, né? Aí fala assim, faz um módulo, igual tinha lá no Rio de Janeiro, faz um bondinho, faz alguma coisa, sabe? Tem as soluções baratas que não vai para o metrô é caríssimo, a gente não tem ainda um volume populacional que justifique um investimento de metrô dentro da cidade, põe algo mais barato, que use essa... quantas vezes passa o trem? Né? Passa 3, 4 por dia? E o resto dos horários? Podia ter ali um sistema que trazesse a galera ali, norte e sul da cidade. Interessante. Então são coisas que tá pronto e não é usado, né? Então, o preço do combustível hoje é absurdo. É um produto tipo pão francês, que é do nosso dia a dia. Pior que pão francês até, porque hoje pão você ainda pode ficar sem comer, mas sem conseguir chegar no trabalho. Olha a pandemia, quando tiraram um monte de rota de ônibus, reduziram a capacidade dos ônibus. Você tinha, por exemplo, hospital lotado e enfermeiro não conseguindo chegar no hospital, porque não tem o carro e não tem o transporte público pro ônibus. Deu a capacidade, você não pode entrar. Olha o nível que a gente chegou. É por isso que eu falo, tem que estudar a história, porque... E ter memória boa, porque quem não estuda a história tende a repetir os mesmos erros. Eu puxando aqui da gasolina, você é a favor da CPI da Petrobras? Com certeza. Bom, vamos falar assim, com certeza, porque como você havia me perguntado, o que fazer em relação a isso? Tem que ser feito alguma coisa. Alguma coisa tem que ser feita. Agora, se for para ser CPIs no sistema que a gente tá vendo, que é só palco para palhaçada, palanque, né? E pro povo fingir que tá trabalhando e gravar vídeo para pôr na rede social, né? A gente viu o próprio, próprio impeachment da Dilma, que, sério, eu acho que todo brasileiro que assistiu aquela sessão da Câmara ficou horrorizado. O cara ia lá aqui no microfone, pela minha família, pelo meu cachorro, pelo meu não sei o quê. Gente, o que foi aquilo? Aqueles discursos que eu tô falando. Essa CPI e a Aí CPI também. A gente tá vendo coisa parecida. Qual é o nome da outra? O cara ameaçando prender ao vivo ali nas câmeras, gente que foi convidada ali pra dar o seu depoimento. Que era a CPI das vacinas, né? Se eu não me engano. Sim. Não,
da Covid, né? Eu não vou falar o nome, senão pode cair a live. Mas uma CPI ali da parte de saúde, né? Virou um circo ali, né? Virou um circo, entendeu? Então, assim, esse que é o que a gente tem que cobrar as pessoas que a gente elege de não deixar isso acontecer, né? Vamos fazer uma CPI? Pô, a CPI é a ferramenta para investigar, apontar os não conformes, os absurdos que estão acontecendo e que mande para o legislativo, ou para o judiciário, ou para o órgão que for, bolar uma solução para isso. Da hora, cara. Então... Pô, cara, falar pro seu papo tá da hora, bicho. O papo tá... eu tô gostando aqui desse papo. E eu vou falar aqui, ó. A galera, inclusive, vamos até... o pessoal tá comentando aqui, ó. Tô acompanhando aqui. Né? Primeiramente, aí o Nelson Aparecido falou assim, parabéns, Aníbal, sempre à frente em empreendedorismo e inovação. A Lúcia Helena... Minha mãe. Mandou um salve aqui também, certo? O João Stadler, né? João Adolfo Stadler, economista aí, ele diz o seguinte, ó. Um salve pro Aníbal, sou seu fã, né? Um abraço também, pro Celso e Altair, os três são sangue bom, tem meu respeito e admiração. Muito obrigado aí, João. Valeu pela força, sempre na moral aí, tamo junto. E o Vinícius Medina aqui também, dando um salve aqui. E mandar um abraço aqui pra todo mundo ali do PNM. Parceiro de negócios, Maringá. Exatamente, parceiro de negócio. Tem todo um ecossistema, né? A gente sabe que carvão não vira braço sozinho, né? Nós estamos juntos aí nessa batalha, nessa luta aí de fomentar o empreendedorismo, de ajudar ali. Faz todo sentido esse papo, eu tô gostando demais, porque faz todo sentido aí essa coisa de empreendedorismo, inovação, né? Então, mandar um salve. O Newton também aqui, mandando um joinha de incentivo, né, Celso? Tá gostando, tá curtindo o papo aí, Celso? Demais. A Mariana também mandou aqui no outro canal. Mariana Velanga. Parabéns, Aníbal, estamos juntos. Legal. Você vê, a gente falando aqui de empreendedorismo, a economia criativa é uma das soluções que estão dando mais resultados no Brasil. Gerando empregos, né? Falou da Mariana Velanga. Ela está na área do yoga, organizou recente agora uma semana com profissionais da área aqui em Maringá, foram no Parque do Ingá, no Parque do Japão, em várias coisas. Teve agora recente o Dia Mundial do Fusca. Então, esses tipos de evento, onde você cria uma semana gastronômica, festival do hambúrguer, que você vai pegar... Vai usar a internet, vai usar a rede social, vai usar uma forma de deixar os negócios instagramáveis, né? Porque você vai... Não tem que ser instagramável. Hoje, quando quem ouviu falar, o que é isso? Deixar instagramável é você deixar no modelo próprio para rede social. Verdade. Né? Você pode ser instagramável, seja uma camiseta, um QR Code, uma campanha que você faz. Então, tudo isso, a economia criativa, as feiras de artesanato, como Curitiba tem aquele case de sucesso, que é o Largo da Ordem, né? Aquela feira maravilhosa que eles têm lá, e que Maringá está tentando, começou, né, ali no Parque do Ingá, um projeto que a gente espera que logo atinja um padrão de excelência como esse. São formas de você gerar o emprego e dar renda para essas pessoas que às vezes não tiveram uma oportunidade de grande especialização, como o caso às vezes de um artesanato. Ele especializou em fazer o artesanato, ele não fez MBA em Harvard. Então ele precisa ter condições dentro da cidade, criar espaços onde ele tenha uma renda digna, justa, e que vire um atrativo turístico. E as pessoas que passam aqui vão passar na barraquinha do cara e vão ficar felizes de comprar, porque aquilo é um produto diferenciado. Então, uma experiência gastronômica, uma experiência com café gourmet, né? Um yoga ao ar livre, até as de luta, né? Karatê ou as terapias que dão para ser feitas nos espaços. Maringá, que tem tantos bosques, né? Catedral, espaços verdes aí. Tem que usar a economia criativa para fazer a coisa fluir. E tem bastante iniciativa que você colocou. Games, né? Games também. Cara, o mercado de games é incrível. Nós somos aqui apaixonados por tecnologia. A gente já entrevistou vários. Entrevistou assim, a gente fala entrevistou, mas na verdade o podcast é um bate-papo, né? A gente não tem um objetivo de entrevistar. Às vezes o pessoal coloca uma expectativa de entrevista, mas é um bate-papo onde a gente troca uma ideia,
né? E a ideia é o talk aqui, não é, né? É a conversa, a resenha, entendeu? E a gente já conversou com várias pessoas aqui, inclusive o paizão aí do game. Barcelos. É o Barcelos. Cara espetacular, viu? Cara sensacional. Cara, você fala de game, às vezes o pessoal acha que é só o joguinho ali, um jogo de Second Life ou o que for. Tem uma plataforma que chama Khan Academy, que ela replica, você entra lá, escolhe seu país, ela molda por país, que lógico, não são todos, mas Brasil tá lá. Por exemplo, a hora que você coloca se é do Brasil, ela monta toda a grade da BNCC, né, a Base Nacional Comum Curricular. E aí você tem como fazer do ensino fundamental até o médio, na mesma grade que você vai aprender em sala de aula, tudo através de gamificação. Eu falei, e gratuito, né? Melhor, gratuito. Eu comecei a ver, e você tem a opção, se você quiser, até para ter um comparativo, eu fiz isso até por estudo. Eu coloquei como se eu fosse dos Estados Unidos, eu tenho essa opção. E aí ele vai moldar para a grade deles. Caraca, e aí você começa a comparar, que legal, na 5ª série, digamos assim, o cara lá tá aprendendo essas matérias, esses conteúdos dessa forma, e eu aqui tô aprendendo dessa forma. Então você consegue comparar com a Alemanha, com o Brasil, com tudo. Então eu fico até falando assim, se eu tivesse tido uma plataforma dessa, eu pudesse usar na minha época de colégio, possivelmente eu seria um aluno nota 10, porque o que eu gosto de game e o que eu vi o tanto que é interativa a plataforma, torna a experiência de estudo agradável. Porque até agora eu tô com minha filhinha de 10 meses, começando a... É mesmo, inclusive, parabéns bacana, aí. Obrigado, Helena. E a gente tá começando a estudar essa questão de escolas. Hoje tem todos aqueles Montessores e metodologias e tudo mais, que a gente é apaixonado por educação. E aí você volta àquela questão da educação que é voltada para passar no vestibular, porque as escolas sofrem uma pressão. Se é uma escola que tem ensino médio, ela é avaliada por taxa de aprovação no vestibular, não pelo desenvolvimento do aluno que está lá dentro. E aí a gente percebe que a gente cria um monte de gente pro vestibular, para entrar na faculdade, e não para ser necessariamente um bom profissional. Porque tem países como a própria Alemanha que ela já te direciona. Vai para o curso técnico ou vai para o mundo acadêmico. Então você acredita que a educação, do jeito que está aqui no Brasil, está bem obsoleta? Tem que virar de ponta cabeça. Tanto na parte da capacitação, do investimento no professor, que é o principal. Certo. Né? Porque a exigência em cima do professor é gigante. Imagina, cada professor tem que cuidar da sala de aula, das metas da instituição e dos pais cobrando eles, né? Porque, infelizmente, hoje está sendo terceirizada a educação do filho. Tem pai que cobra o professor porque o filho está respondendo. Né? Exatamente. Eu ainda consegui pegar... O que aconteceu nesse caminho? Uma geração que, assim, a gente tinha respeito. Se era um professor dentro ou fora de sala de aula. A profissão... Tem países, por exemplo, que se um professor universitário fizer uma nota pública criticando a atuação de um juiz ou de um político ou de um gestor público, o cara se sente envergonhado por ter sido chamado a atenção por um professor acadêmico. Hoje, se um professor acadêmico fizer uma nota e tal, não sei o que, sobre alguém, balela. Então, esse respeito pela profissão, que é quem vai formar os nossos filhos, quem vai formar o profissional do amanhã, né? Então, ele tem essa defasagem salarial, ele tem essa falta de investimento, uma alta cobrança. E fora isso, ele está inserido num sistema que força o ensino com meta. É só para prova, né? Então, é chato. Parafraseando o Rubens Alves ali, a gente tinha que ser apaixonado por aprender. O jeito que eu defendo que deveria ser assim... Pode pegar a coisa mais simples do mundo. Pega um microfone aqui da Jovem Pan. Você já pode começar a explicar só aqui o formato dele, dar uma aula de geometria. Pega um bebê, ele vai pegar aqui, ele vai ficar encantado com isso aqui. Você pode contar sobre processos de produção, de como é feita uma fabricação para chegar. Você pode explicar que tal material, tal tipo de plástico veio de tal país e já contar um pouco de história. Entendeu? A educação deveria ser em cima
do que te chama atenção, do que você quer aprender. E não é o que acontece, né? E a gente fica numa situação que cobrar o professor isso não é o sistema que ele está inserido e ele muitas vezes não teve nem o preparo para isso. Olha, você me fez me lembrar de algumas situações que aconteceram comigo, né? Vou usar como exemplo aqui porque eu presenciei. Quando eu fiz 6 anos... Você é da Inglaterra. Estudei parte da minha vida aqui e depois fui para Inglaterra. Aos 7 anos, eu lembro que nós tínhamos aula de música. Algumas são normais, beleza. As crianças podem ter aula de música aqui também. Mas na escola, aos 7, eu tinha aula de culinária. E era de fato, nós fazíamos e comíamos a comida que a gente fazia. Legal. Nós tínhamos aula de costura. Essa eu lembro que era uma fora da casinha, mas não todos da sala. Todos faziam a um certo ponto, mas aquele professor que ensinava a gente a costurar, ele chegava e falava, quem quer fazer aula de costura hoje? E aquela galera que já estava mais afim, né? Levantava a mão e a gente ia. E a gente bordava ali, fazia algumas coisinhas. Mas uma das aulas que mais me chamava a atenção era uma aula que a gente chamava de aula de drama. Tinha os instrumentos musicais ali e o professor falava assim, agora você vai atravessar o ginásio ali, o espaço onde a gente estava, de um lado para o outro e vocês têm que ser esse personagem, assim. E eu me lembro de atravessar ali sendo, sei lá, o playboyzinho, depois sendo o cara maloqueiro, enfim, dramatização, de fato, né? Depois eu voltei pro Brasil, fiz o meu ensino fundamental aqui e voltei para lá de novo e o ensino médio e faculdade por lá. No ensino médio e a faculdade, a questão que você disse do respeito quanto ao professor é algo surreal. E a metodologia de ensino é totalmente diferente. Porque eu lembro que aqui no Brasil eu sempre me senti, assim, naquela obrigação de que eu tenho que estudar esse conteúdo específico para me poder passar na prova. Que eventualmente vai resultar de eu conseguir passar no vestibular. Assim que acabavam as provas, o meu cérebro sempre apagou todas as informações que eu tinha estudado até ali. Missão cumprida, né? Passei, acabou. Passei. Não preciso mais ver isso aqui. Conteúdo vencido. E muitas vezes era na média, né? Fiquei na média, show. Fiz a minha obrigação. E eu me lembro dessa aula de física em particular, assim que eu passei pro college, que seria, sei lá, depois do ensino médio, algo ali, college. Aula de física, o professor falou, vou explicar para vocês sobre a gravidade hoje, né? Ele deu alguns instrumentos pra gente ali e falou, provem a gravidade pra mim. E essa foi a aula, né? E a gente teve que ali matutar na cabeça como é que a gente prova a gravidade. A gente tinha que chegar na fórmula. O que a gente fez? Pegou a bolinha, soltou no chão, assim, de uma altura que a gente sabia, né? Filmamos, a filmagem nos dava o tempo, sabíamos a massa da bolinha, né? Né? Até onde a altura que ela estava. Todo mundo da sala chegou na fórmula da gravidade. Eu nunca me esqueci disso, né? É muito mais efetivo do que o professor chegar ali em você e falar assim, ó, essa daqui é a fórmula, gravem, decorem e usem na prova. Não, a gente aprendeu porque a gente teve que pensar sobre aquilo, a gente teve que buscar o material certo, fazer a filmagem, tentar de novo até chegar no 9.81 lá. Eu já vi professor dando essa mesma aula que você falou sentado. Só sentado e lendo. Aí outra coisa que você falou, o acesso ao professor. Você falou de Londres mesmo, Portugal, onde for lá. Sabe aquela coisa que a gente tem, por exemplo, na faculdade, até no colégio, encontrar o professor no corredor, falar, professor, eu tô com uma dúvida aqui, tal. Cara, não pode. Você tem que marcar um horário para poder ir lá, tirar sua dúvida e tal. Não existe isso, assim, de você chegar ali, o professor às vezes acabou a aula, às vezes ele já deu 5, 6, 7 aulas naquele dia, e às vezes ele ainda fica ali meia hora no corredor te tirando uma dúvida. E por que ele faz isso, né? Lá no Instituto Bianchini, a experiência que eu tive em poder entrar em sala de aula, falar com jovens. Cara, quem é educador, quem tá nessa área, quando você vê uma pessoa interessada em aprender, sério, cara, arrepia o braço. Você faz tudo, sentido. Você adota. Faz sentido tudo o que você está fazendo. Entendeu? Então, hoje, quando você olha no olho de um jovem e vê ele interessado em aprender, cara, aí tudo vale a pena. Entendeu? Vale a pena. Por isso que a gente vê isso que eu falo, assim, a educação no Brasil. Aqui em Maringá mesmo, que tem a educação pública referência, não é referência à educação pública básica só porque porque, digamos assim, que tem um salário acima da média. Não, pelo contrário. As pessoas aqui recebem menos que em Londrina. É porque aqui tem profissionais apaixonados. Só visitar uma escola. Você vê lá,
vamos chamar de tias, né? Que é os 5 primeiros anos ali, que os alunos às vezes chamam, abraçando, recebendo carinho. Então você vê profissional que é apaixonado pela área. E isso daí, quando você, como diz, né, quem ama o que faz, né, faz com excelência. E é essa que é a diferencial. Cara, da hora, cara. A gente vai entrar em assunto mais polêmico, porque Vai lá, vamos lá. A gente tá indo no caminho final. Acordar agora, cara, dá até aquela remexida assim na... Agora são as considerações finais, Altair. Seu momento. Na verdade, assim, a gente tá num cenário político, né? Tem dois polos que estão bem fortes nas pesquisas, né? Um do lado é o Lula, né? O outro lado, Bolsonaro. E no meio termo ali existem várias... Lula, terceiras vias. Campeão de todas as pesquisas, Bolsonaro campeão de todas as enquetes. Como se explicar isso? Na tua opinião, tem terceira via? Não tem? Como que você enxerga esse cenário terceira político? via a gente tá falando de quem? De Paulo Marçal, Ciro... Paulo Marçal, Ciro... Quem mais? Marina Silva. Me ajuda aí, pessoal. Bom, eu vou pontuar assim. Primeiro... O que você acha que vai dar primeiro turno? Esse cenário... Bom, com um país polarizado do jeito que tá, é dificilmente uma eleição vencida em primeiro turno de qualquer forma. Certo. Né? E com tantos candidatos. Falando tecnicamente, né? Certo. Agora... Essa polarização é muito ruim para o país, né? Porque desunem, a gente acaba tendo conflitos dentro de casa, nas nossas empresas, né? Tudo que põe... Isso aí já vem lá daria para ficar nas 10 horas explicando das teorias marxianas de pôr sempre homens contra mulheres, funcionários contra patrão, e assim vai infinitamente. Né? Dividir para conquistar. Sim. Eu, como empresário, como cristão, né, como patriota e tudo que a gente passou nesses anos de PT, eu não tenho nem como arriscar, né, um nome. E com o governo que tem feito realmente, com Tarcísio, ali quantas obras, transposição do São Francisco, tanto de ferrovias que foram aumentadas nesse período, né? Essa luta em desburocratizar. Uma coisa que ninguém vê, que é legal se olhar no site do governo, é o tanto que o próprio Paraná e o governo federal evoluiu em GovTech, né? O eGov, ou chamem como quiser, digitalização de documentos. Hoje, o que já está digitalizado para a gente evoluir para um case igual da Estônia, né, que são países onde você consegue fazer tudo de dentro da sua casa por um aplicativo, né? Então, tudo isso, se o Brasil está sendo o Pix, a agilidade como o Pix foi instaurado... Não, o Pix é sensacional, né, bicho? Vou falar pra você, cara. Ô, louco, as taxas que iriam para os bancos... Então, hoje... não tem. Só que eu não gosto desse termo terceira via, porque a gente está vivendo um momento de ato de liderança em tudo, né? E só esse cenário de ter um ex-presidente e um outro indo para a reeleição, para o Brasil já é muito ruim. Porque está mostrando cadê os líderes. O próprio Bolsonaro, ele se elegeu em 2018 porque ele conseguiu transmitir a confiança e representar o que o cidadão estava querendo. Pátria, família, Brasil, né, e liberdade. Então, você vê assim, quantos nomes hoje... estão consolidados nos seus municípios, porque tudo vem da base. Olha o município. Quantas opções de pessoas assim engajadas na comunidade, lideranças naturais, que estão disputando as eleições aí para prefeito, para vereadores, agora para deputados, para governador. Governador, sabe quando começa a falar assim, mas não tem nome. Quando você ouve o cidadão assim, leigo, comum... Porque uma coisa é quem acompanha, quem gosta de política, sabe quem são todos os candidatos, né? Esse é uma pessoa, só que isso é uma minoria. A maioria da população só acompanha o que sai nas pesquisas e nas manchetes, o que a imprensa coloca. E o que a gente vê posicionamento de imprensa? É o resultado das pesquisas, que são essas pesquisas loucas aí que não é até eu já vi vários estudos que muitas vezes a pessoa fala, a pesquisa é falsa. Não é falsa, é que às vezes você consegue retratar aquele momento que ela foi tirada e consegue dar uma... Não seria nem a palavra certa, manipulada. Interpretação. Vamos falar que é uma interpretação.
Porque quando se fala que uma coisa é manipulada ou falsa, é que ela não tem embasamento nenhum. Mas quem é especialista, quem estuda essa parte de pesquisa, né, defende que as pesquisas não são tiradas do além e manipuladas e tal. Mas na hora de fazer, desde a coleta de informação e até a interpretação dessas informações, você consegue tendenciar um pouco. Né? Então, é complicado. Ou tendenciar, ou isso. É um retrato daquele momento. Por exemplo, eu posso ter pessoas que me amam. Se eu vim aqui hoje e falei alguma gafe, alguma besteira, e na sequência fizeram uma pesquisa e muita gente que assistiu aqui o programa e tá puto com o que eu falei, vai falar uma coisa. Às vezes amanhã o cara lembra de tudo que eu já fiz de bom, ele vai falar outra. Sim. Mas eu acredito que você falou, vou falar para você, o nosso público aqui é um público que é apaixonado por empreendedorismo, inovação, é uma galera que busca os objetivos, que está sempre, dando melhor, sonhadora. A gente tem uma galera assim, sabe? E, foi um prazer mesmo estar conversando contigo, viu, Aníbal? Eu acredito que você tem muito perfil nosso aqui. Eu me identifiquei bastante, tem bastante... coisa que sobre o assunto, vale a pena a gente marcar um segundo momento. Talvez agora você está no momento que não tem como marcar, né? Por conta da pré-candidatura a deputado estadual, né? Que já lançou, né? Já lançou. Mas fica aí o convite para a gente estar conversando em outro momento aí sobre mais assuntos, né, relacionados ao empreendedorismo, a inovação, a educação, que é um pedaço aí que você domina pra caramba aí. E, poxa, foi um prazerzaço aí, cara, conversar. Eu agradeço muito, Godoy, Celso, toda a equipe aqui da Thiago, toda a equipe da Jovem Pan, que é uma plataforma, uma empresa, digamos, hoje que está aí comprometida em levar um jornalismo sério, né, dentro de tantas inseguranças e informações tendenciosas que a gente vê. Então, verdade. Quero parabenizar vocês, agradecer e reafirmar aí meu compromisso de ser sempre uma pessoa que luta para fazer o bem para os outros. Né? Eu acho que servir, né, é um dom que eu tenho, e uma coisa que eu faço bem é isso, é poder ouvir as pessoas, buscar soluções e sempre de uma forma democrática, e poder implementar elas trazendo bons resultados para a população. Então, estou aí à disposição. Minhas redes sociais também. Às vezes a gente não pode vir aqui, mas podemos marcar até umas lives ali por conta desse período, ou depois do dia 2 de outubro também. A gente volta aí, é um prazer. Sempre que me chamarem, estarei aqui. Show de bola, cara. Eu queria deixar meus agradecimentos também. Te conheci hoje, mas, toda a questão do empreendedorismo, esse embasamento. Tem pessoas que vêm aqui que a gente sente que fala com propriedade, com know-how, com experiência e até com uma serenidade. Você confirma isso? Sim, né? cara. Uma serenidade muito bacana, assim, conversar contigo. Então, obrigado. Vamos sim trazer você de volta para a bancada, seja em live ou no que for. E aí tem nosso apoio aí nessa candidatura. Muito obrigado, César. Show demais. Temos um presente aí da Jovem Pan. Opa! Eu levo até você. E gratidão aí por ter topado, cara. Obrigado. Aí, ó. Opa, filmado presente aí. Especial. Quem sabe faz ao vivo aí. Só fica um pouquinho mais pra lá pra galera te ver. Opa, galera, aqui, ó. Vamos fugir da câmera, não. É isso aí, meu. A gente ao também vivo. agradece muito a Jovem Pan aí que tá assumindo o protagonismo aí, tanto em Maringá quanto no Brasil. E, poxa, Tamo junto. Tamo junto aí. Aníbal, brigadão, cara. E até a próxima aí, se Deus quiser. Obrigado a todos que nos acompanharam aí, né, seu Stenari? Sim. Ótima noite aí. Show demais. Só antes da gente finalizar, as redes sociais... É verdade. Olha, meu nome é difícil, é Aníbal Bianchini, Aníbal com 2 N's. Estou em todas as plataformas também. Eu cuido das minhas plataformas, estou sempre à disposição. Quem quiser falar comigo, só procurar. E o instituto é www.institutobianchini. Bianchini é com CH. Escreve como se fosse Bianchini. E lá você pode entrar hoje mesmo, já faz seu login lá, aproveita os cursos que a gente tem, manda sugestão pra gente melhorar também, porque
O objetivo do Instituto é esse, é poder trazer também capacitações de qualidade para quem vai começar no mercado de trabalho ou quem já está lá e quer saber um pouquinho mais sobre todos esses temas legais. Pô, precisar da gente aí para contribuir para esse portal, tamo junto também. Pode contar com a gente aí, viu, Aníbal? E é isso aí. Eu sou o Altair Godoy. Eu sou o Celso Tenari. E esse foi mais um Tá em Alta podcast. Isso aí. Tamo Valeu, junto. valeu, Thiago. Valeu, Samuel.